Agora que você já estudou o cálculo estequiométrico, nós vamos aplicar essa matéria na análise química de compostos orgânicos, em particular hidrocarbonetos, que contêm hidrogênio e carbono na sua composição, e álcoois, cetonas, enfim, as funções que contêm, além de carbono e hidrogênio, o oxigênio. Então, essa análise é baseada na combustão de uma amostra do composto orgânico num equipamento que tem a capacidade de analisar a água e o dióxido de carbono expelido ou liberado na combustão. Então você coloca uma certa massa conhecida do composto orgânico aqui nesse equipamento, esse composto orgânico entra em combustão, produzindo água e CO2, e as quantidades de água e CO2 são obtidas no equipamento, e a partir das quantidades de água e CO2 você consegue estimar a fórmula empírica do composto. Então vamos a um exemplo prático aqui. Veja aqui no caso do azuleno. Pronto, aqui está melhor, né? Então vamos lá, em resumo. Você tem um composto orgânico que pode conter carbono, hidrogênio e oxigênio. E esse composto orgânico na combustão vai produzir dióxido de carbono e água. Nós podemos dizer que cada átomo de carbono do composto orgânico resulta em uma molécula de CO2. Portanto, o número de mols de átomos de carbono é igual ao número de mols de molécula de CO2 que você conseguiu coletar. Cada par de átomos de hidrogênio do composto orgânico gera uma molécula de água na combustão. Vamos lá, H2O, de tal forma que eu posso afirmar que o número de mols, ou o número de mols de átomos de carbono na amostra é igual 2 vezes o número de mols de moléculas de água coletadas na combustão. Então, o ponto-chave aqui é você, de cara, calcular o número de mols de CO2 e o número de mols de água. Então, o número de mols de CO2, cadê o CO2 aqui? 0,364, eu já vou dividir aqui na minha calculadora. 0,364 dividido por 44, dividido pela massa molar, eu tenho o número de mols de CO2, 8,273 vezes 10 menos 3 mols. O número de mols de água vai ser igual a 0,0596 dividido por 18. Então isso deu 3,311 vezes 10 a menos 3 mols. Lembrando que o número de mols de hidrogênio é o dobro do número de mols de água, então eu multiplico isso por 2, vai ficar 6,622 vezes 10 a menos 3 mols, e o número de mols de carbono é igual ao número de mols de moléculas de CO2 que saíram na combustão. Agora eu tenho que dividir esses números de mols pelo menor deles para achar a razão em números inteiros do número de átomos de carbono para o número de átomos de hidrogênio na molécula. Então vamos lá, 8,273, eu nem vou colocar a potência de 10 aqui que ela vai embora, né? Dividido por 6,622, e aqui 6,622 dividido por 6,622, isso aqui dá 1, e isso aqui, vamos ver, 8,273 dividido por 6,622, isso dá aqui aproximadamente 1,25. Eu vou ter que multiplicar isso por algum número que resulte em números inteiros. Então, se eu multiplicar, por exemplo, por 4, então vezes 4, eu vou ter lá o coeficiente para o carbono, vai ser então 5, para o hidrogênio vai ser então 4. Então a fórmula
empírica ficou igual a C 5H4. No começo desse curso, nas primeiras videoaulas, você deve se lembrar que eu coloquei alguma coisa do tipo fórmula molecular é igual a um inteiro x que multiplica pela fórmula mínima. E esse inteiro você obtém dividindo a massa molecular por, entre aspas, o peso fórmula da fórmula mínima. Então, se você não lembra isso, consulte as primeiras aulas. A massa molecular ele deu aqui no item B, que é 128 aproximadamente. Vou pôr 128. 128. E esse peso fórmula da fórmula mínima seria assim, ó, são 5 carbonos. Então 5 vezes 12, que dá 60, mais são quantos hidrogênios? 4. Então 60, 64. 64. Então 128 dividido por 64 é igual exatamente a 2. Então eu multiplico a fórmula empírica por 2, eu vou ter a fórmula molecular, que é C10H8. Se você não lembra os detalhes disso aí, consulta as primeiras videoaulas desse playlist. Bom, na próxima aula eu apresento mais 2 exemplos de análise química. Até lá.